Oi, boa noite. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver aqui se o Leandro já entrou, vou convidar ele. Ah, ele entrou. Olá, Olá, boa noite. Tudo boa bem, Ana? noite, tudo bom? E você? Tudo certo. Então tá bom. É um prazer imenso ter você aqui hoje e queria agradecer em nome do Cefisiol, né, em meu nome, da Isabela e da Camila. E obrigada, né? Participou já da Semana da Fisiologia, o pessoal gostou bastante, teve uma boa repercussão, então a gente fez questão de convidar você de novo aqui para falar um pouquinho desse assunto que é super interessante, né, da sua linha de pesquisa. Então, boa noite a todo mundo que já está entrando. Eu vou primeiramente te apresentar o professor Leandro. Ele é graduado em Educação Física pela Unesp de Rio Claro, fez mestrado e doutorado na mesma universidade, fez pós-doc na Unicamp e tem colaboração, né, com pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard. E isso é fruto, né, de pesquisas, né, que você fez em colaboração com eles durante o doutorado e o pós-doutorado. Então, eu queria explicar para todo mundo que o que a gente vai falar aqui hoje é fruto de estudo de muitos anos. E atualmente o Leandro é professor, né, na Unicamp e faz parte do corpo docente do programa de pós-graduação, tanto na Unicamp quanto na Unesp, né? Então, eu acho que é um pouco disso, Leandro. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Bom, Ana, primeiramente, boa noite. É um prazer enorme estar de volta aqui. Como eu disse na Semana da Fisiologia, eu sigo, né, a página de vocês, o Instagram de vocês, aprendo bastante, né, com cada postagem. Consigo perceber que é um conteúdo bastante rico, né, de informação. Obrigada, a gente E fica muito então, feliz. para mim é um prazer enorme estar aqui, poder colaborar com vocês, assim como vocês colaboram comigo e com os meus alunos através das postagens de vocês, tá? Obrigada, que bom saber disso. Isso. Então, assim, como você disse, eu sou formado em Educação Física, fiz mestrado, o doutorado, parte do meu doutorado, né? Eu fiz na Faculdade de Medicina em Harvard e até hoje, né, possuo um vínculo bem estreito lá, né? Tenho 3 alunos hoje lá em Harvard, né, que estão fazendo estágio lá na medicina de Harvard. Uhum. E além de Harvard também, né, recentemente a gente conseguiu um projeto aprovado em parceria com a Weizmann Institute lá de Israel. Oh, que legal, muito bom. Excelente. E a gente Exato. sabe que não é nada fácil, né, conseguir fazer essas colaborações. Não, não é. Ah, o Brasil, ele tá caminhando ainda, né, na pesquisa, a gente ainda fica um pouco atrás, então é difícil, às vezes, a gente conseguir parceria direta com esse pessoal que tem um acesso muito fácil, né, em alguns insumos, alguns animais. Uhum. Então, o Brasil não fica muito atrás, mas a gente ainda está um pouquinho atrás, e isso é totalmente compreensível quando a gente pensa na nossa economia, na nossa localização. Então, assim, mas a gente ainda consegue, né, competir ali, né, num nível bem legal com o pessoal lá de fora, né? A gente é bem Uhum. aceito e visto. O Uhum. brasileiro com as suas ideias, né, É isso que é o mais consegue, legal, é. É tem isso um que é o jogo mais de legal, que cintura. quando a gente sai, né, para lá e igual você envia os seus alunos e você até hoje, né, manter colaboração, isso significa que as pesquisas que a gente faz também são de grande relevância e muita seriedade, né? Então isso acho que é o mais importante. Exato. E, então, hoje, pessoal, a gente vai falar uma das áreas, né, que o Leandro estuda, que são os efeitos positivos do exercício físico no metabolismo hepático. Então, a gente vai falar aí um pouco sobre os efeitos do exercício nesse órgão,
que é importantíssimo e tem muitas funções, né? Dizem que, na verdade, assim, até mais de 500 funções podem ser atribuídas ao fígado. Então, é realmente um órgão que tem uma contribuição muito importante para a homeostase corporal, né? Então, participa da produção da bile, que é super importante para absorção, né? Quebra e absorção de gordura, controle da volemia, metabolismo dos carboidratos, né? Então, assim, ele é um órgão importantíssimo e esses estudos que você tem publicado, né, recentemente são realmente muito interessantes. É por isso que eu convidei você para falar um pouco sobre isso para a gente, né? Porque a gente, quando pensa em atividade física, a gente sempre pensa no músculo, pensa em redução de tecido adiposo, mas, né, eu acho que é difícil a gente, de uma maneira geral, pensar que a atividade física pode atuar diretamente no fígado, né? Então, eu acho que para começar, a gente poderia começar falando da importância, né, desse órgão na homeostase, do metabolismo, né, energético de uma maneira geral. Ah, legal, Ana. Bom, o fígado, a gente tem o conhecimento aí, né, das funções dele. Assim como você elencou, né, mais de 500 aí são descritas, né, então a gente consegue ter uma noção aí da importância dele para o nosso organismo, né? E então assim, a gente pode imaginar que qualquer desarranjo, né, qualquer descontrole, né, que o fígado ele é submetido, a gente ainda não consegue enumerar, né, os prejuízos que isso pode causar. Então, assim, hoje a gente sabe o fígado, a participação do fígado, né, principalmente ali no metabolismo dos lipídios, do carboidrato, na bile, né, como você mencionou. Então, assim, hoje a gente entende o fígado aí, né, como a sua porção endócrina, a sua porção exócrina, né, participando tanto do metabolismo ali endócrino e exócrino na digestão. Então, assim, a gente hoje conhece várias e várias funções do fígado e, né, o que a gente consegue entender hoje é que quando o fígado ele é submetido a algum desarranjo, né, todas essas funções aí elas são passíveis de ficarem descontroladas, né? E a gente entende que qualquer órgão, quando sai da homeostasia, né, sai do fino controle ali, do fino arranjo que ele possui, é tudo um efeito cascata, né? Começa ali no fígado, que descontrola um hormônio, que descontrola uma gordura, uma glicose. Isso vai para outros órgãos, isso outro órgão vai sentir também, vai ficar desarranjado. Então, hoje eu atuo bastante, né, em entender como que quais, né, os impactos, principalmente da obesidade, que é uma doença que a gente entende aí que está crescendo bastante, né? A gente ainda não tem um tratamento para essa doença, um tratamento efetivo, né? E dentre as várias complicações, né, que é esse acúmulo de gordura no ser humano, dentre as várias complicações que traz esse acúmulo de gordura, algumas complicações a gente consegue identificar bastante no fígado, né? E a gente consegue perceber que o fígado, após passar, né, por essas complicações, ele responde, né? Responde de maneira prejudicial, né? Ocasionando aí outros prejuízos para outros órgãos, né, no corpo como um todo. Então, hoje, o que eu procuro entender, né, compreender um pouco, né, porque eu acho que entender é uma palavra ainda bem forte pelo número de funções que ele tem, metabolismo que ele faz, mas o meu objetivo hoje é tentar compreender um pouquinho ali, né, de algumas funções, né, a nível molecular ali que o fígado passa quando ele é submetido a esse prejuízo. E aí, então, adiante, é tentar compreender, né, se o exercício físico pode melhorar essa disfunção, como, né? Mas a gente ainda está caminhando, né, engatinhando, eu diria. Tem muita coisa ainda para ser descoberta, para ser revelada, e mais é isso que nos inspira, né? Mas a ideia do estudo de vocês é ver o efeito direto, na verdade, né, do exercício físico.
Porque quando a gente pensa no exercício físico, a gente sempre pensa num efeito indireto, né? Porque a gente sabe que a atividade física induz redução da, da, da massa gorda, né? Então, de tecido adiposo, que a gente sabe que tem repercussão muito importante, né, em diversos órgãos. Então, o fígado é um deles, né? Então, acúmulo ectópico de gordura. E aí, óbvio que vai prejudicar a função dele. Então, por exemplo, o controle da homeostase glicêmica, né? Então, é um órgão que ele é protagonista, né? Na verdade, quando a gente pensa em homeostase glicêmica, ele é um órgão importantíssimo, né? Que na produção hepática de glicose. Então, se essa comunicação, né, de parada de produção hepática de glicose não está íntegra, a gente sabe que a gente vai ter um prejuízo da homeostase glicêmica. E aí, pensando nos seus trabalhos, o que vocês tentam entender é se o exercício físico teria um efeito direto, certo? Nessa função hepática. Isso. Exatamente, Ana. Então, assim, hoje quando a gente pega para estudar um pouco a literatura, né, o que ela nos traz, a gente consegue compreender, né, que a pessoa que faz exercício físico, faz uma dieta, a pessoa obesa, né, ela tem redução dessa massa gorda e, consequentemente, isso traz, né, vários outros benefícios, não só para o fígado, mas para o corpo todo, para todo o corpo, né? Então, hoje, assim, o que eu tento focar, né, lá no meu laboratório é focar em compreender, né, pequenas partes, assim, né, pequenos fenômenos que podem ocorrer dentro do fígado após um período curto, assim, de exercício físico, né, ver como que o exercício físico pode trazer uma melhora na saúde metabólica do fígado, né, mas de forma direta, né? Então, assim, sem esperar que ocorra redução de gordura corporal, né? Não é esse o meu intuito, né? Porque a gente sabe isso já é um fato conhecido, né? A pessoa que emagrece, ela tem inúmeros benefícios metabólicos. Mas como que o exercício físico pode melhorar a saúde metabólica de pessoas obesas? De forma direta, né? Sem a gente pensar que tem que ter primeiro uma redução de gordura, a pessoa precisa emagrecer, precisa reduzir cintura, precisa chegar nesse nível, né? Para a gente começar a enxergar alguns efeitos do exercício, né? E hoje a gente vem vendo que não é bem assim, né? Bem antes da gente começar a ter algum efeito, né? Direto do exercício físico sobre o acúmulo de gordura, a gente já consegue observar que tem, né? A gente já consegue enxergar alguns benefícios. Isso eu posso falar através de alguns estudos do meu laboratório, não só no fígado, mas até no nível ocular, né? Que a gente hoje lá no nosso laboratório a gente investiga até o metabolismo, né, biomolecular do exercício na retina. Então, assim, a gente pode compreender hoje que o exercício ele consegue, né? Ele consegue exercer benefícios e antes mesmo de ter algum efeito na gordura corporal, né? E agora o nosso passo é tentar entender como isso ocorre, né? Porque quando a gente explica que o exercício físico reduz gordura corporal e por isso traz melhora na saúde metabólica, é um fato mais palpável, né, eu diria. A gente consegue ver com bons olhos isso, né? Agora, quando a gente coloca que o exercício físico traz melhora para a saúde corporal, mas antes mesmo de ter qualquer modificação no peso corporal, né, aí é que está o nosso desafio, né? Entender o porquê que isso ocorre, né? O que o exercício físico ele consegue promover, né? Que vai, né, chegar a essa contração muscular, esse estresse, né, do exercício físico. Como que esse estresse consegue alcançar, né, o fígado, por exemplo, que é um órgão que não tem comunicação direta, física, com o exercício físico. E a gente consegue perceber hoje que isso é bem factível, né? Isso realmente acontece. E o nosso desafio próximo aí
tentar, né, ir caminhando mais a fundo, né, nesse tema e entendendo, né, o que está acontecendo naquele órgão, né, o que o exercício físico tá fazendo ali no músculo, né, no sistema nervoso central, o que está promovendo, né, essa melhora em órgãos que não estão atuando diretamente ali na contração muscular, no fígado, mas estão respondendo, né, a esse estresse. E isso é o nosso mais novo desafio, tentar compreender isso, né? Imagino. Ô, Leandro, você poderia então comentar um pouco para o pessoal o que acontece com o metabolismo hepático, né? Em indivíduos obesos? Então, quando tem uma sobrecarga de gordura em indivíduos obesos mórbidos, o que acontece com a fisiologia hepática, né? Pensando mais nessa parte metabólica, que poderia ser, que são alvo, né, dos estudos que trabalham com exercício físico. E aí a gente depois começa a discutir um pouco dos resultados que você já obteve até agora. Então, o que a gente conhece hoje é que a pessoa, quando ela vai adquirindo peso, né, em forma de gordura, vai engordando mesmo, literalmente, o fígado ele também tem essa capacidade de acumular gordura nele próprio, né? Então, é o que você comentou no início, né, que esse é um acúmulo de gordura fora do tecido adiposo, né, onde a gente espera, da região adiposa, que onde ocorra acúmulo de gordura, né, a gente conhece como um acúmulo de gordura ectópico, né, que é fora da região esperada. Que então, pode acontecer no músculo também, né? Então, fígado, músculo. Exato. Qualquer órgão, né, está suscetível a esse acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura ele tem, né, uma proporção que é saudável, né, que isso realmente acontece. O problema é que nos indivíduos obesos, né, eles passam a acumular uma proporção maior, né, de gordura nos órgãos. E o que a gente consegue entender até hoje é que essa gordura no fígado, ela tem um papel importante ali em alguns processos inflamatórios, né? E hoje, quando a gente para entender um pouco a literatura, a gente consegue perceber que mais de 90%, né, 95%, um pouco acima ainda, de doenças crônicas não transmissíveis, elas estão, né, relacionadas com esses processos inflamatórios. E o que acontece, né? Esse processo inflamatório, só para a gente trazer um pouco à tona assim, o que ele realmente é, né? A gente entende, é fácil a gente compreender o processo inflamatório quando a gente chuta uma quina, né, de um armário, cai, isso fica quente, roxo, vermelho, dói, né? Isso a gente conhece como os pontos cardeais da inflamação, né? Que é uma inflamação bem palpável. O problema do indivíduo que vai ganhando peso é que ele vai trazendo para você, né, esse acúmulo de gordura, e esse acúmulo de gordura ele tem o poder de aumentar essa inflamação no corpo dele. E o problema é que essa inflamação no corpo da pessoa obesa, ela é uma inflamação um pouco delicada, porque ela não é acentuada, né, que a gente chama então de uma inflamação subclínica, que ela não chega a níveis clínicos, né, que a gente consegue encontrar na clínica. Então, ela é uma inflamação bastante silenciosa, né? Então, além de silenciosa, ela se torna perigosa. Por quê? Essa inflamação, né, baixinha, um pouco acima do normal, ela vai trazer prejuízos, né? E dentre os prejuízos que a gente consegue encontrar é justamente todo um desarranjo biomolecular, né, ali dentro do fígado. Então, quando a gente começou a conversar sobre o fígado lá no início, né, que a gente comentou das possíveis mais de 500 funções do fígado, e a gente entende que essas funções elas são todas controladas por vias biomoleculares, né, que são aquelas vias, aquelas proteínas dentro da célula que vão se comunicar, né, através de fosforilação, ativação de proteínas, né, que pode se comunicar com o DNA da célula. Então, essas células, né, do fígado que são acometidas por essa inflamação subclínica, essas células elas vão se tornar defeituosas. E uma célula hepática defeituosa, ela provavelmente, né, ela vai desregular as funções que ela é responsável, né? Então, a gente pode esperar
dentre as mais de 500 funções desempenhadas no fígado hoje, que todas vão estar, né, desarranjadas com o passar do tempo dessas pessoas obesas. E aí hoje, né, como foco de estudo que a gente tem no laboratório, é tentar investigar principalmente o metabolismo dos carboidratos, né, que fica bastante desarranjado no fígado, né, e aí pode colaborar bastante aí com o desenvolvimento, principalmente de uma das piores doenças que a gente tem hoje na nossa sociedade, que é o diabetes. Foi interessante isso que você falou agora, né, da comunicação, né, dessa parte biomolecular, que você fala de via de sinalização, né? Então, quando você fala isso, a gente tem que pensar que é um meio que o órgão tem de se comunicar, né? Então, de passar informação para outros órgãos e de receber também informação de outros órgãos, né? Então, quando você fala dessa inflamação subclínica, você está falando de um processo que vai prejudicar tanto o recebimento de informação quanto a passagem da informação, né? Então, isso que você está falando, a gente às vezes não tem essa dimensão, né? E aí, quando a gente fala, melhorou tal proteína, né? Aumentou, melhorou, diminuiu, prejudicou, a gente está falando isso, né? Então, aquele órgão que tem diversas funções super importantes no organismo, ele vai estar com a comunicação prejudicada, né? Então, ele vai prejudicar também a função de outros órgãos. Então, é isso que é o mais legal, né? Então, assim, tipo, pensando na função hepática, igual, sabendo que na obesidade, né, o aumento do tecido adiposo pode prejudicar a função do fígado, prejudicar a função do músculo, né? Então, todos esses órgãos estão se comunicando. Então, pensando nisso, né, o fígado tem comunicação com outros órgãos e, pelo jeito, tem uma relação muito importante, né, com a massa magra, né? Porque se a atividade física consegue modular isso, né? Então eu imagino que tem uma relação muito importante com a função, né, muscular também. Então, se você puder comentar isso, eu não sei se é mais ou menos nessa linha, né? Do pouco que eu li dos seus trabalhos. Sim. É muito legal essa introdução que você fez, Ana, para a gente compreender, né, como que funciona essa biologia molecular do exercício, né? Então, a gente entendendo que o nosso organismo ele tem a fisiologia do organismo, né, que vai ali na corrente sanguínea, né, liberação, inibição de secreção de hormônios, né? E aí a gente tem que entender que esses hormônios, né, se um hormônio é liberado de um órgão, é justamente para esse hormônio poder alcançar um outro órgão, né, passar uma informação para esse outro órgão que o organismo está precisando, né? Essa é a fisiologia. Exato. Né? E aí a gente adentra na biologia molecular, né? Quando esse hormônio chega nesse órgão e ele precisa se comunicar internamente com esse órgão, né? Porque está tudo... o hormônio chega na membrana da célula e ele precisa passar essa comunicação para dentro da célula. E é onde ele encontra, né, o seu receptor específico. E aí tudo, aí daí para dentro, né, se é assim que eu posso dizer, a gente já pode começar a pensar na biologia molecular. Então, a gente entende hoje que o fígado, né, ele é responsível a vários hormônios. E quando a pessoa ela acumula essa gordura no órgão, a comunicação desse hormônio com o órgão passa a ser prejudicada, né, de todas as maneiras. Então, um exemplo hoje que a gente trabalha bastante no dia a dia, né, é o exemplo do hormônio insulina, né, que é um dos principais hormônios envolvidos aí no desenvolvimento do diabetes. Né, o que acontece? A gente conhece hoje que o pâncreas ele é responsável por sintetizar, né, e secretar a insulina. A insulina ela tem N funções, né? E uma das funções que a gente tem conhecimento, né, quando a insulina ela chega numa célula do fígado, ela vai passar uma informação para essa célula, né, hepática, para parar de fazer glicose, né? E aí a gente precisa começar a entender, né, através isso é a fisiologia, explicando como que o pâncreas libera a insulina e como a insulina alcança, né, a célula hepática.
E a partir do momento que o hormônio insulina se acopla ao seu receptor, né, o receptor de insulina, sinais intracelulares, né, que a gente chama já a modulação que vai ocorrer dentro da própria célula hepática, do hepatócito, já é a comunicação biomolecular, né, que é feita através de moléculas, né, que vão controlar uma a outra através do fosfato, né, a atividade por afinidade, fazendo com que essa célula hepática passe a ter um comportamento que aquele hormônio espera, né? Então, se a gente pega a insulina como exemplo, a insulina espera, né? A insulina, uma vez que ela é secretada pela elevada concentração de glicose, a gente consegue entender que o nosso organismo está já saciado de energia, né? Glicose a gente pode entender como energia. Então, o nosso organismo, já com glicose suficiente, sinaliza para o pâncreas, né, que ele pode secretar insulina e, né, dentre as várias funções da insulina, a insulina precisa se comunicar com o fígado, pedindo para ele parar de produzir glicose, né, quebrar o glicogênio dele, sintetizar a glicose a partir de outras moléculas. E é nesse momento, então, que a insulina consegue, né, através do receptor de membrana do hepatócito, transduzir, né, um sinal biomolecular que vai ocorrer entre as moléculas que fica dentro da célula hepática, que vai uma passar um sinal para a outra, né, ali tudo no citoplasma, aonde, né, uma molécula em específico consegue, né, ir até lá no núcleo, no DNA da célula, né, e retirar, né, alguma molécula que esteja lá naquele DNA pedindo, né, mandando informações ali para a célula hepática produzir mais glicose, né? E aí, isso em indivíduos saudáveis, isso ocorre de forma harmoniosa, né? A pessoa, ela comeu um carboidrato, um açúcar, né? O pâncreas dela vai liberar uma insulina normalmente, essa insulina consegue alcançar o fígado normalmente e se comunicar, né, lá com o núcleo, com o DNA da célula do fígado, né, fazendo com que o fígado reduza a quebra de glicogênio, né, a síntese de glicose para a corrente sanguínea. E aí é onde ele consegue manter uma glicemia adequada, né, entre 80 e 100 miligramas ali por decilitro de sangue. E a pessoa que é obesa, o que acontece? Essa comunicação da insulina, né, que tem que ser passada de molécula por molécula até chegar lá no DNA do hepatócito, com essa inflamação subclínica, né, essa comunicação ela fica bem prejudicada, aonde fisicamente, né, outras moléculas que a gente chama de moléculas pró-inflamatórias, né, que elas são, a gente consegue encontrar elas um pouquinho elevada em situações pró-inflamatórias, né, inflamadas, que é o que a gente encontra na obesidade. Essas moléculas, fisicamente, né, elas conseguem se associar com essas moléculas que tinham que passar o sinal lá para o DNA do hepatócito, pedindo para esse DNA reduzir a síntese, né, de enzimas ali que vão promover a síntese de glicose para a corrente sanguínea. Então, o fígado dessa pessoa obesa perde esse controle. É onde, né, as pessoas obesas conseguem ter a capacidade de manter uma glicemia elevada até mesmo em períodos de jejum, né? Então, por isso que uma pessoa obesa e diabética, né, quando ela passa ali, né, as suas 8, 10, 12 horas de jejum, ela ainda consegue encontrar uma glicemia 120, 130, 140, dependendo da pessoa, se é descompensada, né? Esse valor vai ainda mais para cima, 200, 300, em períodos de jejum. E tudo isso acontece, né? Um dos mecanismos envolvidos é justamente esse prejuízo que a insulina tinha que promover na célula do fígado, passando informação para a célula do fígado, para reduzir essa produção de glicose, mas isso não acontece nessa pessoa. E isso acontece por causa,
né, dessas proteínas que a gente conhece como proteínas ou moléculas pró-inflamatórias, que vão reduzir de forma significativa essa comunicação da insulina com o DNA da célula, né? Então, essa pessoa ela passa a ter uma produção de glicose, né, descontrolada, e a gente consegue medir isso, né, mensurar na corrente sanguínea fazendo o teste, né, da gotinha lá de sangue no glicosímetro, onde a gente consegue ver a glicose produzida ali pelo fígado. E aí, pensando, então, tipo, em atividade física, né, de uma maneira geral, o que os estudos mostram é que, né, se você faz atividade física e reduz gordura corporal, você reduz esse status inflamatório e, consequentemente, né, espera-se uma melhora da função hepática, né, muscular, enfim, de todos os órgãos que foram acometidos pelo excesso de gordura. Mas assim, o que você vê é que o exercício físico, né, no caso, seria um exercício que mimetiza uma musculação, certo? Então, a contração muscular teria um efeito direto no fígado, é isso? Ele conseguiria melhorar o processo inflamatório, ele consegue melhorar de que maneira a função hepática, pensando nessa homeostase da glicose? Então, Ana, independente, tá? Se é exercício de força, se é exercício aeróbio, né? O que a gente tem visto é que, independente do tipo de exercício, essa prática, por si só, ela é capaz, né, de gerar benefícios ali na célula hepática, por exemplo, né? E isso antes mesmo, né, de se ter uma redução da massa gorda, né, corporal. O que a gente tem visto hoje, né? Primeiro de tudo, a gente parte o nosso ponto de partida é entender que esse acúmulo de gordura no fígado ele é prejudicial, né? Ele vai prejudicar o fígado, vai prejudicar as inflamações. E a segunda parte é entender que esse prejuízo, né, ele acontece devido a essas proteínas pró-inflamatórias que ficam ali um pouco elevadas nessas condições. E aí, o que a gente conseguiu observar no nosso laboratório é que um período curto de exercício, tanto de força, né, das pessoas que conseguem fazer musculação, levantar peso, ou até poucos dias de caminhada, corrida, já são suficientes para conseguir reduzir, né, essas proteínas, essas moléculas inflamatórias. Né, a gente tem as moléculas-chave, né, que a gente conhece ali, que fica no citoplasma da célula, e a gente entende que o exercício físico consegue, né, essa contração muscular, né, consegue gerar como resposta algumas proteínas que vão alcançar o sangue, do sangue consegue chegar até o fígado, e no fígado essas proteínas liberadas pelo exercício físico conseguem ter uma função anti-inflamatória, né? Então veja, a gente está falando que a obesidade consegue trazer um indivíduo a níveis inflamatórios, né? Um pouco acima, mas ainda é acima, subclínicos, e que o exercício físico, antes mesmo de promover qualquer alteração no peso corporal, ele já tem uma capacidade de alcançar esse órgão que não está envolvido com a contração muscular, né, que no caso é o fígado, reduzindo proteínas pró-inflamatórias ali naquele órgão. E aí, o que a gente conseguiu observar adiante disso, né? Poxa, então se a gente está conversando que essas proteínas pró-inflamatórias são responsáveis, né, por trazer prejuízo para essa comunicação insulina-DNA do hepatócito, por exemplo, quando a gente consegue a redução dessas proteínas, essa comunicação ela flui melhor, né? Ela acontece melhor. A gente chama isso no nosso âmbito clínico, né, de o indivíduo, a célula, fica menos resistente, né, à informação do hormônio. Então, quando a insulina se acopla no seu receptor ali na membrana celular hepática, a comunicação que ela deveria passar até chegar no DNA da célula acontece de uma forma mais tranquila,
né, sem interrupção. Então, uma vez que isso acontece, a gente consegue observar um melhor controle da glicemia nesses animais, né, que o nosso estudo é feito com animal, que a gente acredita que pode, que é passível de ser encontrado em humanos também, que é o nosso próximo passo. Mas a gente consegue, né, ver que o exercício físico ele secreta algumas proteínas, e aí a gente começa a dar nomes a essas proteínas, né, que são sensíveis ao exercício físico, que no campo científico a gente nomeia elas como exercinas, que são proteínas, né, que quando ocorre a contração muscular, um estresse metabólico ali, né, uma baixa oxigenação, uma hipóxia, um estresse de contração muscular, elas são liberadas do músculo, né, essas exercinas, elas conseguem chegar até no fígado, e quando elas se comunicam com o fígado, elas conseguem reduzir a inflamação intracelular ali no órgão. Então, quando essa inflamação intracelular ela é reduzida, a comunicação do hormônio que veio lá do pâncreas, né, a insulina, ela consegue passar de uma forma mais fluente ali, né, pelas moléculas, e até alcançar, por exemplo, o DNA da célula, retirando, né, fatores de transcrição ali que estão trabalhando para fazer glicose para a corrente sanguínea. E a consequência, né, o ponto final disso é a gente enxergar uma redução dessa glicemia de jejum no indivíduo, né, até 24 horas após a prática do exercício físico. Nossa, ô Leandro, e essas exercinas, elas são secretadas em uma única sessão de atividade física? Você observa o aumento dessas exercinas, é necessário um período, por exemplo, sei lá, uma semana, 2 semanas? Existe um protocolo ou não? Uma sessão de exercício físico a gente já consegue. Porque, por exemplo, né, eu sei de estudos já um pouco antigos até, que a contração muscular ela induz, né, a secreção, por exemplo, de interleucina 6. E ela agudamente ali tem um efeito importante, né, na captação de glicose, né? Então ela consegue induzir a captação de glicose por via independente da insulina. Então é um efeito, né, benéfico, digamos, da atividade física. Seria, por exemplo, a secreção dessa interleucina 6, né? E claro que tem outras citocinas também, outros fatores que são secretados pela contração muscular, em resposta à contração muscular. Mas essas exercinas, nessas proteínas que você está falando, que tem esse efeito positivo, né, no metabolismo hepático, né, reduzindo a produção de glicose e, consequentemente, melhorando a homeostase, né, da glicose, elas são secretadas em uma única sessão de exercício físico ou não? É um período, precisa, né, um número de sessões, sei lá, X, para que isso aconteça? Aí essa pergunta é legal, Ana, que a gente tem que entender o exercício físico como um agente, como se fosse um agente farmacêutico, né? Uma ação medicamentosa. Em uma sessão a gente já consegue encontrar, né, aumento na secreção dessas exercinas, né, de algumas miocinas que são ali diretamente do músculo. Então, assim, em uma sessão a gente já consegue encontrar, e essa alteração ela fica algumas horas, né, a gente consegue identificar esse aumento até algumas horas após a sessão do exercício. Alguns estudos mostram que as principais proteínas envolvidas, né, ficam elevadas até por volta ali de 24 horas após o exercício. E aí é por isso, então, que a gente recomenda, né, que exercício físico seja feito uma vez por dia, né, uma sessão por dia, né, de leve a moderado. E por quê? Justamente para a gente não perder, né, esse efeito agudo, né, pontual de uma única sessão de exercício. E que no final das contas a gente consiga ali, né, se a gente for fazer um exemplo aqui bem simples, a pessoa que exercitou segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado a gente consegue ter a somatória, né, desses efeitos do exercício físico ao longo da semana. Diferentemente da pessoa que exercitou somente na segunda, ela vai ter o benefício dela, que ela se exercitou lá na segunda, mas a partir de terça, quarta, quinta, sexta-feira, esses efeitos eles já tendem a ser bem insignificantes, né? Pensando em uma única sessão de exercício.
Uhum. Então, o ponto que eu quero chegar é, uma sessão a gente já consegue observar, né, efeitos Uhum. benéficos do exercício físico, Uhum. mas que quanto mais a gente conseguir somar, né, de forma crônica os efeitos do exercício físico, um maior acúmulo, né, de benefício a gente também consegue somar. Uhum. O que é interessante disso, né, até um comentário aqui, né, da Isabela, né, né, como que você mantém o nível leve a moderado. E o que é interessante disso é que, assim, um indivíduo obeso ou um indivíduo mais idoso, enfim, alguém que é sedentário até, né, pode ser um jovem sedentário, se você, quando você inicia a prática de exercício físico, você não começa correndo, sei lá, 10 quilômetros, né? Ou, sei lá, pegando, né, uma supercarga de peso para fazer aquela contração muscular. Então, o mais interessante disso tudo que você está falando é que, assim, um exercício leve, né? De leve a moderado já é capaz de induzir essas mudanças, né? E aí, pensando que, assim, é tão fácil praticar exercício físico, né? E é uma coisa, na verdade, custo tão baixo. Então, pensando nisso que você falou, né? A gente tem que pensar na atividade física como se fosse um medicamento, né? E aí, se a gente consegue, né, saber que a atividade física leve a moderada, né? E assim, sem que a gente perceba, né? Antes da gente perceber a perda de peso corpóreo significativa, já consegue ter esses efeitos benéficos, é realmente, assim, muito, muito interessante. E precisa realmente de cada vez mais estudos acerca disso porque a gente está falando, né, de efeitos para uma doença que, assim, tem muitos estudos, né, tipo, sobre o diabetes mellitus, de como tratar o diabetes mellitus, que não é fácil, né, muitas vezes não é fácil, tem muito medicamento para melhorar a glicemia, mas nem sempre é fácil chegar também nessa dosagem, né? E aí a gente também tem que pensar que é um conjunto de fatores, né, que precisam estar ali juntos para conseguir a melhora, né, da homeostase glicêmica. Então, e tem muita coisa acontecendo, né, no nosso organismo, igual a gente está falando, tem uma comunicação entre diversos órgãos e essa comunicação tem que estar íntegra. Então, se um desses órgãos, né, então a gente está falando do fígado, né, que tem muitas funções e influencia muitos órgãos, se ele consegue ser positivamente influenciado pelo exercício, né? Então, pela contração muscular, isso é realmente de grande valia, né? E acho que é por isso que você também foi convidado para fazer várias entrevistas, né? A respeito desse seu estudo. Então, isso é realmente muito interessante. E a gente precisa cada vez mais de estudos acerca disso, né? E e aí, o que os seus estudos mostram, então, é que em poucas sessões você consegue já observar essa melhora. E aí, você poderia comentar, não sei, algumas das proteínas chaves que a atividade física, né, que a contração muscular consegue modular e, assim, que são importantíssimas para a melhora da homeostase glicêmica? Ana, legal. Só fazendo um parênteses agora na pergunta que foi feita, né, de como a gente consegue mensurar, né, a quantidade de exercício, né, a intensidade. E aí a gente tem que voltar para aquela frase que a gente tem na educação física, né, que o indivíduo, quanto menos treinado ele é, mais treinável ele será, né, e quanto mais treinado ele é, menos treinável ele será, né? Essa frase ela é muito certa, né? Uhum, Porque, como você disse, fazer exercício físico é fácil. Não estou recomendando que ninguém faça exercício aqui sem, né, um acompanhamento de um profissional, uhum, mas o ponto importante aqui é que qualquer forma desde de uma atividade física, né, que é você subir a escada para chegar no seu apartamento, que é você ir ao mercado próximo da sua casa caminhando, né, até alguma tentativa de um exercício físico programado, né, uma caminhada uhum, programada, enfim, uhum, tudo isso é contabilizado, né? A uhum, questão é que quanto mais a pessoa vai se adaptando ao exercício físico, né, é melhor, bastante interessante que ela tente, né, melhorar, né, aumentar essa intensidade, né? E aí tem que ter, né, a gente precisa de um profissional acompanhando, né, uhum, para a segurança da pessoa. uhum, E aí quando a gente
hoje, quando a gente para avaliar, né, como é que o exercício físico consegue modular essas proteínas, hoje eu tenho investigado, né, uma proteína, uma apolipoproteína, na verdade, né, chamada clusterina, onde a gente consegue ver que quando o animal, até humanos, né, eles são submetidos a uma sessão de exercício, né, essa proteína ela já é encontrada elevada na circulação. E aí a gente foi tentar investigar, né, como isso está acontecendo, por quê. E aí a gente observou que essa proteína ela é muito sensível ao estresse. Então, a gente entendendo que o exercício físico é um estresse, vai se aumentar essa proteína. E aí vem a outra pergunta, né? Mas como isso pode estar acontecendo? E aí o que a gente encontrou é que após o exercício físico, o fígado, né, ele é um órgão importante para a produção dessa proteína, da clusterina. Né? Então, assim, a gente conseguiu enxergar até hoje que o exercício físico consegue melhorar, né, a produção de clusterina pelo fígado. Agora, como o exercício físico, né, como a contração muscular foi lá no fígado e fez o fígado aumentar a síntese, né, translocar fatores de transcrição para o DNA do hepatócito, a gente ainda não conseguiu entender como isso funciona. O que a gente observou foi, quando o camundongo ele faz exercício físico, essa clusterina ela é elevada na circulação. E aí, um dado interessante que a gente publicou recentemente, falando dessa clusterina, a importância dela, foi num artigo publicado ano passado na Nature Communication, aonde isso, quando eu estava fazendo dados coletados, quando eu estava lá no meu lugar de sanduíche, a gente viu que quando essa clusterina ela era deletada do fígado, né, outros órgãos tinham prejuízo naquela comunicação que a gente acabou de comentar da insulina, né, com o tecido. Então, tudo que a gente comentou agora há pouco, falando que a insulina, quando chega na célula, ela precisa se comunicar com o seu receptor e ali adiante teríamos, né, uma comunicação intracelular, que essa comunicação poderia chegar até o DNA da célula. Quando a gente deletou essa clusterina do fígado, né, a produção que o fígado poderia ter dessa clusterina, a gente observou que outros tecidos, né, como o músculo, como o tecido adiposo marrom, tiveram prejuízo nessa comunicação da insulina. Então a gente começou a entender que essa clusterina, né, ela é importante para a sinalização da insulina. E aí agora a gente está observando que quando se faz exercício, o fígado é capaz de aumentar a produção dessa clusterina, mas a gente ainda não compreendeu, né, como que o exercício físico, essa contração muscular, consegue chegar até o fígado, né, solicitando, né, informando o fígado para aumentar, né, a transcrição ali da produção e síntese da proteína, né, que no caso é a clusterina. Então, assim, esse é um passo que a gente tem adiante, né, para tentar entender como isso está funcionando, o que está acontecendo, né? Mas a gente tem algumas ideias em mente, né, que a gente pretende testar logo, logo. Então, assim, além das exercinas, né, secretadas pelo músculo, que chegam, né, e sinalizam lá no fígado uma melhora da sensibilidade à insulina, a contração muscular também induz o aumento dessa proteína, dessa clusterina, pelo fígado. Então, ou seja, o fígado também consegue produzir alguns fatores que são protetores, né, da resistência à insulina. Então, ou seja, o exercício físico ele consegue atuar via músculo esquelético e via indução de aumento de proteínas, né, da produção de proteínas pelo próprio fígado. Então, é um efeito direto mesmo, né, do exercício físico. Nossa, muito interessante, muito legal. Isso é realmente muito novo. Foi por isso que eu fiz questão de, alguns minutos atrás, diferenciar, né, uma exercina de uma miocina, justamente por causa disso. A gente entende hoje que uma miocina são proteínas
secretadas pelo músculo. E Uhum. muitas pessoas ainda confundem que toda miocina, né, toda exercina é É uma uma miocina. medicina. E não é bem assim, porque nesse artigo que a gente publicou recentemente, a gente mostrou que o fígado, né, ele é um órgão que produz a clusterina, né? Uhum. E aí a gente elencou a clusterina como uma hepatocina. Uhum. E quando quando a gente faz exercício físico, o fígado aumenta a síntese dessa clusterina, né? A gente pode elencar a clusterina como uma exercina, mas que não é uma miocina, ela é uma hepatocina, né? Então, Entendi. é um efeito indireto do exercício físico em outro órgão, né? Que a gente ainda não sabe como Uhum. ocorre essa comunicação, Uhum. mas a gente já conseguiu ver que isso acontece, né? É um efeito Uhum. causa-efeito, né? Uhum. E aí a gente agora tem como desafio entender, compreender, né, como ocorre essa comunicação do músculo para o tecido hepático, né? Uhum. Quais miocinas estão sendo secretadas ali durante o exercício que Uhum. conseguem alcançar o fígado e especificamente conseguem solicitar, informar o fígado para elevar a transcrição ali dessa clusterina que adiante será disponibilizada para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea ela pode auxiliar, né, a sinalização da insulina em outros órgãos. Então, o que a gente Uhum. propõe também é que essa clusterina, quando a gente deletou ela do fígado de animal, a gente observou prejuízo na sensibilidade à insulina em outros órgãos, E né, ela a atua gente diretamente ali na produção hepática de glicose também. Exato, aí a clusterina pode, como ela atua na sinalização da insulina, ela pode atuar tanto no próprio órgão como Uhum. em outros órgãos, né? Então a Uhum. gente propõe que a clusterina ela tem um crosstalk, né? Um cruzamento de vias ali, né? Com a via da clusterina e a via da insulina. Uhum. Nossa, perfeito, Leandro. Muito legal mesmo. Teve um comentário que a Isa fez aqui, que ela fazia, né, ela tinha alguns estudos que ela fez com ratos hipertensos e aí ela injetava, né, eles eram resistentes à insulina e aí ela conseguia também ver melhora, né, da resposta à insulina quando esses animais treinavam, né, por 4 semanas, né? Então eles passavam a responder a melhora em insulina, né? Então eles eram diabéticos tipo 2, né, e eram hipertensos também. E aí eles respondiam bem melhor à atividade física. Então mostrando, né, mais aí uma relação importante, né, da atividade física na melhora da sensibilidade à insulina. E o nosso tempo tá curto agora, né? Já tá acabando. Eu queria, se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento. Queria saber também se você, por acaso, tem alguma vaga para iniciação científica ou para mestrando, doutorando no seu laboratório, porque a gente tem vários seguidores que têm muito interesse, né, nessa área. Então, se você tiver disponibilidade e o pessoal que está assistindo a gente, né, às vezes tem interesse em fazer algum estudo nessa área, eu acho que agora é o momento. Eu tenho meu laboratório está de portas abertas, né? Eu acho que todo mundo quando quer trabalhar, quer pesquisar, a nossa função na universidade pública é justamente essa, né? É Uhum, receber e orientar, né? uhum, Então, sempre estamos aí de portas abertas, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. uhum, uhum, Infelizmente, as vagas são poucas, né? Porque a gente tem um uhum, limite ali de alunos, uhum, mas um ou dois ali a gente ainda consegue receber. uhum. Essas vagas são com bolsas? Não, com bolsa, a disponibilidade que eu tinha da bolsa de pós-doutorado, o edital encerrou. Foi que dia? Eu ainda comentei com você o dia que Ah, encerrou. foi em fevereiro, né? Eu lembro. Eu Uhum, acho que tem uma semana, se eu não me engano, que o edital uhum, se encerrou. E aí uhum, agora a gente está entrevistando os candidatos, né, para já iniciar. Então a uhum. bolsa que tinha disponível, está sendo agora processada, né? Que legal, que bom. Então, o Felizardo vai ter
vai ter um trabalho muito importante, né? E que vai contribuir certamente muito com a sociedade. Eu acho que é isso que é o mais legal, né? Fazer trabalhos que tenham muito impacto na saúde pública, né? Então, esse seu estudo, como a gente estava comentando, tem um impacto imenso, né, para a saúde pública, pensando que a obesidade e diabetes mellitus são, né, doenças que têm um número cada vez mais maior, né, no mundo, né, inteiro. Então, esse número está crescendo cada vez mais. E a gente, né, tenta, né, por meio desses estudos, entender cada vez melhor, né, o mecanismo, né, dessa patologia, dessas patologias. E aí, não só o mecanismo, né, de desenvolvimento dessas patologias, mas também como que a gente pode tratar, né? E, assim, o mais interessante, a gente sabe que a indústria farmacêutica tem muita grana, né? E ganha muita grana com isso. E, né, tem desenvolvido diversos fármacos, mas pensar na atividade física, né? Que, como a gente diz, claro, com orientação, né? Sempre que possível, melhor. Mas se você, no seu dia a dia, consegue inserir, né, a atividade física, por menor que seja, ela já pode ter benefício. Então, às vezes, a gente, né, fica com aquela desculpa de ai, mas eu não tenho tempo, né? Não, né? Estou fazendo alguma coisa, mas não perdi massa, né? Tanto massa gorda, quero emagrecer, às vezes só pensa na estética. Mas por trás da estética, né, na verdade, tem muita coisa acontecendo no nosso organismo. O nosso corpo é muito inteligente, né? E ele, igual a gente estava falando, ele tem maneiras de se comunicar, e quando essa comunicação, né, não acontece, ele cria mecanismos compensatórios para que ela, né, aconteça, e aí ocorre o desenvolvimento das patologias. E aí pensar que a atividade física consegue melhorar essa comunicação é realmente muito interessante. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Espero que você tenha muito sucesso, que você continue com esses estudos e com outros, né, também, para que possam contribuir com a sociedade. Então, gente, se alguém tem alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, o nosso tempo está acabando. Se não der tempo também de perguntar agora, né, e assistir depois, que tem gente que assiste a live depois, pode deixar a pergunta nos comentários, né? E a gente se comunica com o professor Leandro para tentar responder. E é isso. Bom, adiantando, viu, Ana? Eu agradeço o convite. Foi um prazer enorme estar aqui de novo. Eu que agradeço. Sempre que precisar, para mim vai ser um prazer poder colaborar com vocês. Só me acionar e estou bem disponível. Gosto muito de interagir com vocês, aprendo Obrigada. muito com isso. Então, para mim é uma via de mão dupla. Eu aprendo com vocês e tento colaborar um pouquinho também quando eu posso. Não, obrigada. A gente agradece muito, que a gente sabe que o tempo, né, o seu tempo é muito escasso, mas mesmo assim você sempre faz questão de compartilhar o conhecimento que você tem, né, e todas essas informações que você consegue adquirir, né, diante de muito estudo, né? A gente sabe que são anos de estudo para chegar até essa conclusão que a gente está falando hoje. Então, mais uma vez, obrigada, parabéns. E é isso, gente. Agradecer todo mundo que está ouvindo aqui a gente hoje. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.